Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Kitai, sou tradutor e intérprete especializado em ajudar a comunidade brasileira aqui no Japão e estamos começando mais um KitaiCast, o seu podcast oficial direto do Japão para o mundo. E hoje estamos aqui com uma pessoa que ele também não é descendente de japonês, ele é brasileiro puro, conseguiu vir aqui para o Japão sem falar japonês, hoje trabalha numa multinacional aqui no Japão e eu acho que é uma experiência muito interessante para as pessoas que estão no Brasil, querem vir para o Japão, não são descendentes, não sabem como vir. Tem essa opção, não é todo mundo que vem para o Japão porque é descendente, para trabalhar em fábrica, então tem outras opções também. Então acho que é muito interessante e a gente vai conversar com um rapaz que conseguiu vir dessa maneira, tá? Então fiquem ligados, fiquem até o final do papo e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, a gente agradece a todo mundo que está realmente se inscrevendo no canal, o canal está crescendo muito rapidamente, tem pessoas mandando sugestões de convidados, tem muita gente aí comentando, então a gente agradece todo mundo aí para continuar fortalecendo o canal. A intenção desse canal é realmente conseguir trazer conteúdo de qualidade para as pessoas que têm algum interesse no Japão, então a gente agradece a todo mundo. E também eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador aqui de Hamamatsu, Academia Carlos Toyota. Se você quer fazer jiu-jitsu, MMA, artes marciais, se inscreva lá. Lá tem uma equipe muito boa de meninos aí. Tem muitos que já estão lutando até no MMA, participando do Rising, né, o UFC japonês. Então, realmente, é uma academia muito boa. Se quiserem fazer MMA Jiu-Jitsu, Academia Carlos Toyota. Tá certo? Então, pessoal, agora a gente vai apresentar aí o nosso convidado, Rafael Raposo. Raposo? Isso, Raposo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Como é que tá? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A gente que agradece aí você. Muito feliz de poder estar aqui no seu estúdio. Obrigado. Você poderia se apresentar pro pessoal aí, rapidamente? Posso. O meu nome é Rafael Raposo, eu tenho 43 anos, né? Sou natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Isso, carioca. Não tem muito sotaque. Não tem sotaque nenhum, na verdade. Eu morei já em bastante lugares fora do Rio de Janeiro, né? Fiz faculdade em Santa Catarina, morei muito tempo em São Paulo também. Por isso, então. E agora estou há 2 anos e meio, né? Quase 6 meses já, morando em Tóquio. Em Tóquio. Já é um Nihonjin, já. Já não nem tanto. Tá certo, então, Rafael. Então, Rafael, a primeira pergunta que a gente sempre começa aí no nosso podcast é realmente por que você veio para o Japão? No seu caso, como você veio para o Japão? Você já gostava do Japão? Já, né? Eu vim pelo Japão por uma proposta de trabalho, certo, né, dessa empresa que eu estou agora. Certo. E previamente a isso, se for falar sobre Japão, assim, lá no Rio de Janeiro, quando eu era moleque, eu tinha 2 vizinhos descendentes japoneses. A mãe era japonesa e morava lá, não falava nenhum português, né? A dona Junko. Certo. E aí eu tinha 2 queridos amigos naquela época que vinham para o Japão bastante. A dona Junko estava no Brasil e o pai ficou no Japão. Então eles viajavam bastante para cá. Ela era descendente? Ou japonesa, será? A dona Junko é japonesa. É japonesa mesmo. Os descendentes são os 2 filhos, que eu acho que eles 2 nasceram no Ryuka, que a gente chamava de Ryuka, e Ishiro. Entendi. Eles nasceram no Brasil, só que os pais eram japoneses. Eles vinham bastante ver o pai. E eles foram me introduzindo elementos da cultura japonesa aos poucos. Né? Entendi. Eu lembro bem que eles brincavam de kendo com espada. A espada de kendo, não de tinha bambu mesmo, armadura, mas o bambu tinha. Caramba! E a Ryuka era a melhor de todas, ela acabava com todo mundo, comigo com o Ishiro, né? Bruto, então. Apesar de ser uma menininha, era super rápida. Eu lembro que tinha até como se fosse um elozinho, um círculozinho que ele delimitava a parte mais afiada. Certo. Que é sempre o topo ali, né? E ela sempre botava aquela parte na nossa testa, muito rápido. Era bem divertido. E aí eles me apresentaram Shonen Jump pela primeira vez, aí eles me deram Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Nossa! Num bairro chamado Campo Grande, no Rio de Janeiro. Caramba! Mas esse Shonen Jump, pro pessoal que não sabe, é um mangá muito famoso aqui no Japão, que ele tem várias histórias junto. Sim. É tipo um compilado que sai mensalmente, semanalmente.
com várias histórias de vários mangás muito famosos, e geralmente o mangá que está começando, esses famosos que a gente conhece aqui, Dragon Ball, vários outros, eles não começam já lançando o próprio mangá, eles começam todos na Shonen então Jump. É assim como funciona. E era em japonês ou em português essa? Em japonês. Em japonês. Abria pelo lado contrário, que a gente acha que é o lado contrário, né? Entendi. E eu lembro, agora não faz diferença anunciar a minha idade, Sim. mas eu lembro que na Shonen Jump que eu tinha Dragon Ball. Entendi. Você vê como era velho. E... Era o Z ou o Dragon Ball normal? Agora eu não vou lembrar. Eu só lembro de 2 lá, que eu vi, eu estudava aquilo ali, que eu adorava, era fascinante pra mim. Mas agora de cabeça eu vou lembrar que eu reconheço até hoje, era o Dragon Ball e um chamado Slam Dunk. De basquete. É bem famoso aqui, ó. Tinha na Esse aqui é o mangá aqui, ó. Esse. Sim. E aí começou com eles, né? Então eu já tive esse primeiro contato com a cultura japonesa. Sim. Na casa deles, com aquela cultura toda, com as comidas. Ela tinha uma loja de artigos japoneses em Campo Grande. Então eles traziam provavelmente do Japão e vendiam lá, né? Então aprendi alguma coisa de culinária, por exemplo, manju, ela fazia, né? E a partir dali eu já comecei a gostar muito de cultura japonesa. E o Brasil também, por ser o país que tem uma maior comunidade de japoneses fora do Japão, no Brasil, eu acabei sempre tendo contato, né? Eu fui estudar para o vestibular em São José dos Campos, que tem uma comunidade enorme japonesa. E dali nunca parou. Então, quando veio a oportunidade de ir para o Japão, por mais que seja uma mudança muito grande, para mim não foi tão difícil de aceitar. Porque você já gostava da cultura já? Já gostava. Uma curiosidade, no Rio, eu conheço poucos cariocas aqui no Japão. Tem bastante descendente de japonês lá no Rio de Janeiro? Não. Não tem muito. Então, tirar o Michiro e a Liuka, a maioria dos descendentes que eu conheço são todos de São Paulo. São Paulo, né? Então, eu conheço bastante gente de São Paulo, tem bastante gente do Pará também. Pará. Tem muito paraense também. Mas o Lyoto Machida, aquele lutador, a família dele inteira é do Pará. Né? Ele é do Pará? Então não sabia. Mas tem muita gente de São Paulo, é o que mais tem mesmo. São Paulo é o que mais tem. Então, você já gostava da cultura japonesa, você já gostava disso, daí surgiu essa oportunidade e daí você agarrou e veio para cá. Sim. Entendi. E você pode falar qual que é o nome da empresa que você trabalha? Posso. É uma empresa chamada Mitsubishi Pencil. Mitsubishi Pencil. Sim, ela faz, né, primariamente canetas e lápis. Entendi. É porque se você falasse só Mitsubishi, o pessoal do Japão aqui ia achar que era Mitsubishi Motors. Sim. Porque tem muito brasileiro que às vezes nem fala japonês e trabalha na Mitsubishi Motor, ela é bem grande, e lá só que é bem diferente, né? Não, lá é uma coisa importante pro... a montadora, linha de montagem, o pessoal vai, aquele carro passando assim, o pessoal entra dentro e fica lá parafusando, daí sai, daí vai, parafusa. Então é bem diferente, o que você trabalha é no escritório, né? Em Tóquio, no escritório em Tóquio, na parte do... Seria o que você faz? Eu trabalho, no meu contrato, eu sou pesquisa e desenvolvimento, né? Keikyo Kaihatsu, o RD. Só que o RD ele é muito mais voltado para o produto principal, que é caneta e lápis. E eu trabalho num subgrupo, vamos dizer assim, né? De engenheiros que a gente usa as tecnologias que a gente já aplica nas canetas e lápis para desenvolver outros produtos ou materiais para o mercado. Entendi. Como que você que ativamente correu atrás dessa oportunidade, onde você pesquisou, como você descobriu que era possível vir? Foi assim, né? Eu recebi uma ligação de um funcionário da Mitsubishi Pencil que fez faculdade comigo. Certo. Ele era Você fez faculdade do quê? Eu fiz faculdade de Engenharia de Materiais. Engenharia de Materiais. Na Universidade Federal de Santa Catarina. Entendi. E ele fez esse curso junto comigo. Certo. A gente era bem amigos, moramos juntos lá em Santa Catarina. Dividiram o alojamento lá. Apartamento. E naquela época a gente tinha, acho que ainda tem, se não mudou, né, muita coisa. Muita parceria internacional. Era um início do Brasil começando a conseguir mandar alunos para fora do país. Antigamente era raríssimo, assim, algum aluno fez alguma coisa no nível de graduação, né? Vamos deixar bem claro, porque mestrado, doutorado fica um pouco mais fácil, né? Tá. Vai fazer uma pesquisa lá. Agora, o nível de graduação era muito, muito difícil de sair do país naquela época. E aí a nossa universidade tinha bastante vínculo com Portugal, França e Alemanha.
né? Aí esse meu amigo conseguiu um estágio em Portugal. Em Portugal, ele conheceu a esposa dele, a futura namorada que viraria esposa, e ela fez português, japonesa, que fez português, letras de português aqui no Japão. Nossa. Então ela foi para Portugal também para praticar o japonês dela, ou o português dela. Interessante. E eles conheceram lá e acabaram ficando juntos, assim, decidiram que vão encarar essa jornada da vida juntos. E quando ele decidiu isso e fez a proposta, ela falou, não, pode ser, mas você tem que vir para cá. Do Japão. E aí eu, revoltado em casa, que eu morava com ele, gostava de morar com ele, era o meu melhor amigo, né? A gente jogava jogo de guerra juntos, ele no quarto dele, eu no meu quarto. Nossa, cobre minhas costas. Ele falou, então, vou pro Japão. Eu falei, cara, é a decisão errada, você sabe. Ela fala português e japonês, você não fala japonês, só fala português. E alemão, ele é meio alemão, meio brasileiro. Ela aqui vai ter emprego em banco, vai ter emprego consulado, vai ter emprego em qualquer lugar que ela quiser. Você não vai ter emprego nenhum. Mas, encurtando a história, ela, o pai também, o pai japonês bateu o pé. Não, ela vai ficar aqui, ele vem aqui, a gente dá um jeito quando ele vem aqui. Sim. E aí ele veio. E aí essa parte da história de como ele entrou na empresa, não sei, mas sei que ele começou a trabalhar na Mitsubishi Pencil, né? Mas ele não veio também necessariamente para trabalhar já direto na Mitsubishi Pencil. Não. Ele veio por causa dela e depois se ajeitou. Sim, acredito que sim. Essa parte eu não tenho muito precisa, mas eu lembro que ele falou que ele casou em menos de um mês que ele chegou no Japão. Então ele já estava... Entendi. O plano, na verdade, era o casamento, né? Entendi. E aí ele casou rápido, casou bonito, com aquele casamento tradicionalmente japonês, pegaram aquela charretezinha, desculpa se eu estiver errando, sim. né? Aí levaram eles para passear na cidade. Isso lá em São Paulo? Não, não, aqui. Aqui? Agora o lugar é um lugar lindíssimo, não vou saber onde, mas é aqueles lugares que tem Torino no mar, sabe? Entendi. Bem bonito. E aí ele começou a trabalhar na Mitsubishi, né? E passou um tempo, passou muito tempo, na verdade, né? Acho que uns 9 anos, 8, 9 anos. Eu estava no Brasil, né? Certo. Eu já estava trabalhando com línguas, com inglês. Certo. Você já tinha se formado faz quanto tempo? Já tinha me formado há uns bons 5, 8 anos. 5, 8 anos. Já tinha trabalhado com engenharia. No mercado de trabalho. Já tinha trabalhado com engenharia, aí tinha saído da parte da engenharia. Aí, nossa, tem uma história. Trabalhei em startup, trabalhei em centro de inovação, dei aula. Certo. Aula do quê? De inglês. De inglês, né? Entendi. Comecei a dar aula de inglês. Trabalhei, a parte dessa startup foi depois da aula de inglês, achei bacana, mas falei, não, isso daqui não é para mim. E a parte de ser professor, sabe, abriu os meus olhos. Eu seria feliz... Gostou de ser professor de inglês? Dando aula o resto da minha vida, né? Só que no Brasil a história é complexa, né? Ser um professor no Brasil é difícil. Financeiramente? Financeiramente. Entendi. E aí, e mesmo assim, eu saí de uma startup promissora, que tem no Brasil, estão abertos até hoje lá no Brasil, e voltei a dar aula, porque, né, no final das contas, eu falei, não, eu vou fazer acontecer dando aula, né? Não preciso vender minha aula pro diabo por dinheiro em São Paulo e ter problema de saúde, ter uma mente legal. E aí voltei a dar aula. Enquanto eu estava dando aula, estava criando várias coisas que eu tinha planejado. A parte da startup ajudou muito, porque a gente tinha muito workshop de inovação, como idear coisas novas. Era startup do quê? Era uma startup bem bacana, que ela ainda existe, e ela é um Uber de máquinas ociosas de empresas. Então, máquinas ociosas de empresas, né? É tipo um aluguel de máquinas que estão ali paradas. Você pega uma fábrica aí que diminui demanda, ou então... Caramba, interessante isso daí. O cara tá com a máquina parada e pro dono de empresa uma máquina de 3 milhões de reais parada é perda de dinheiro todo dia. Mas tem um cara que quer fazer... Tem 3 caras que querem fazer lote de 5 mil peças, que esse cara não vai ligar a máquina por menos 50 mil peças. Mas se a gente juntar vários caras de 5 mil peças, já a gente chega no quórum de peças dele. E ele vai poder alugar a máquina, fazer peça para aquele mercado. E a gente tem essa plataforma, puxa quem quer fazer peça com quem tem máquina parada.
Caramba, interessante. Não tem muito a ver com o assunto, mas é que eu acho interessante isso. Essa questão do maquinário, vocês alugavam a máquina, certo? Só que a máquina, você fazia a peça ali... O cliente alugava a máquina. Ah, sim, o cliente alugava a máquina, mas fazia a peça ali mesmo ou transportava a máquina? Porque quando... Fazia na planta dele. Ah, tá. Essa dúvida, porque na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha esse papo das máquinas, tudo. Só que eles falavam que às vezes para transportar uma máquina era muito caro. Não. E às vezes se transportava uma máquina, dependendo de quem transportava e como transportava, quebrava alguma coisa na máquina que às vezes era meio Mas para que transportar a máquina? Ah, tá. Não. Então fazia ali mesmo. Sim. E só as peças prontas. Sim, mandava a peça pronta para o cliente onde ele estivesse. Né? Ah, entendi. Não tinha necessidade nenhuma, até porque tem máquina que é meio que intransportável. Ah, tá, interessante. A gente estava chegando num nível de poder conversar com uma Mercedes e eles tinham uma prensa de 12 metros. Entendi. Né? Mas a prensa estava parada, entendeu? Pô, e aí a gente ia falar com eles lá, né? A gente não quer falar com vocês, não, mas vocês não querem botar essa prensa para mexer? Aí o papo já mudava, né? Como? Quem quer? Quem que é o cliente? E a gente fazia essa curadoria, a gente recebia os projetos, abria os desenhos técnicos, via as peças, via como é que fazia cada componente. Todo mundo era engenheiro de materiais ali, né? Uhum. Não, todo mundo não, né? Um dos sócios não era. E a gente fazia essa curadoria para achar o melhor cliente ocioso para fazer aquela peça. Nossa, interessante. E assim, o que você acha que foi assim o ponto assim que fez você enxergar assim, não, eu vou por esse caminho, assim, o que fez você, qual foi o maior passo para você chegar aonde você está agora, né? A vir para o Japão e está trabalhando nessa multinacional. O que foi a chave assim que virou em você? Ou por onde que começou tudo isso? Não foi tão, não é uma história tão fantasiosa e bonita assim como muitos podem pensar, né? Eu estava muito feliz porque eu já tinha voltado a ser professor, saí da startup, voltei a ser professor. Já tinha aberto meu CNPJ. Tudo isso é porque gostava de ser professor. Gostava de ser professor. Entendi. E eu tinha a ideia de que eu poderia melhorar o jeito que o aluno aprende inglês no Brasil, né? Porque se você for ver, eu tive aula de inglês, não sei, desde a terceira série, quarta série, eu tô chutando, não lembro quando começou. Mas com certeza foram mais 5 anos de inglês. Sim, né? Até o terceiro ano do segundo grau, tinha aula de inglês toda vez. E eu precisei de uma escola particular para aprender inglês. E todos os meus amigos que fizeram inglês na escola normal, ninguém sabe falar inglês, que é a realidade do Brasil inteiro. Ninguém sabe falar inglês. Mas eu falei, cara, inglês é tão fácil, como é que demora? O que eu fiquei estudando esses 5 anos só do ensino primário ali, sem ser o ensino médio? O que eu fiquei na minha época não tinha 9ª série, agora tem 9ª série, né? Sei lá, da terceira, da 4ª série até a 8ª, 3 anos de inglês. O que eu fiquei estudando que eu não sei falar nada de inglês, né? E aí, exatamente, é a mesma coisa. Parece que é a mesma aula todos os anos. Eu também tenho a mesma impressão. E aí eu falei, enfim, aí aprendi inglês, vi que era bem menos complexo do que eu achava. E comecei a dar aula e vi várias dificuldades. Comecei a dar aula para uma escola de inglês, lá em São Paulo. E comecei a ver as dificuldades que os alunos tinham. E comecei a ver como era dar aula, né? Ainda muito... por ter trabalhado com inovação, eu consigo ver que a inovação está em quase todos os lugares, menos na educação. Na educação, se você desenterrasse Newton agora e mandasse ele para a universidade dar aula, eu vou chutar no Brasil, mas no Japão acho que não seria tão diferente. Newton dava aula igual. Ele ia achar uma sala com um quadro, com um monte de carteira e um tablado, um palanque para ele falar mais alto. Ele dava aula. Um cara que já morreu há vários séculos. Sim, e eu gosto de fazer exatamente essa pergunta, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o começo é muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu acho bom abordar aí o início de tudo, para que as pessoas pegarem e falem assim, não é tarde e eu nem preciso de muito, basta eu querer e fazer, colocar em prática, porque se mostrando que várias pessoas de vários nichos diferentes conseguiram chegar, mesmo não tendo acessibilidade a tudo, né, não tendo situação financeira boa e adequada, ela consegue chegar aonde
poder chegar até onde aquele cara chegou. Poxa, ele só precisou de uma sala, um quadro e força de vontade e livros ali para fazer. Pô, eu tenho conhecimento, eu tenho um espaço na minha casa, então eu acho legal isso, de saber a história das pessoas, porque muitas vezes que eu escuto sempre a mesma coisa. Sempre foi algo muito mais simples, foi tudo numa ideia muito mais simples, mas que fez a vida mudar completamente. Para mim foi eu pensei que veio na minha cabeça um peteleco. Um peteleco, né, não representa como foi. Mas eu já tinha saído da escola, estava trabalhando em 2 escolas, já tinha pedido demissão das 2, estava só com a minha escola. Não, isso foi em 2022. No meio da pandemia. Nossa. Já tinha saído das minhas 2 escolas, já estava com os meus alunos, com a minha escola. O seu metodologia? Implementando essa metodologia que eu imaginei que ia ensinar o aluno bem mais rápido do que as escolas tradicionais, com aqueles livros de Cambridge e aqueles livros antigos, né? E estava feliz, porque, como eu já tinha dito, dar aula era o que me deixava feliz. Então, essa interação com a pessoa e ver ela melhorando é o que traz felicidade para mim. Só que esse amigo meu, que fez faculdade comigo, já morava aqui há 9 anos, me ligou e falou para mim, olha, pode ser que tenha uma oportunidade para um outro brasileiro aqui. Eles gostaram do perfil, né? A gente trabalha de jeito diferente, a cultura brasileira, principalmente de alguém que já está inserido em business, é muito diferente do japonês. Eles gostaram, eles perguntaram se eu conheço alguém, se alguém tem um perfil parecido, que tenha feito uma faculdade ou a mesma ou parecida. E aí elencou lá umas 3, 4 características que a diretoria estava procurando, e ele me ligou. Aí eu falei, é sério isso? Aí ele, razoavelmente sério, só vai pensando. E aí eu já, sério nada, né? Sério nada. Da onde que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Porque no início você não acredita, né? E continuei fazendo meu trabalho lá no Brasil. E aí ele me ligou mais uma vez para eu já começar a participar de algumas entrevistas, né? Aí eu participei. E aí eu falei, beleza, é isso, deve ter vários outros candidatos do mundo inteiro, que ele já sabia qual era a empresa, já sabia onde ele trabalhava. As entrevistas foram todas em inglês? Sim. Certo. E aí... Foi com algum representante lá no Brasil ou foi via internet? Não, as entrevistas que eu tô falando, elas não aconteceram online, aconteceu depois desse passo que eu vou contar. Eu falei das entrevistas antes, mas elas aconteceram depois. Okay. A gente conversou bastante, ele foi me explicando como é que era o trabalho, aí foi me explicando como que o trabalho poderia evoluir, como que ele provavelmente não evoluiria, porque as empresas do Brasil e do Japão são bem diferentes, né? Tipo, no Brasil você é contratado, se você é um engenheiro, você é contratado como engenheiro. Sim. E a única coisa que você vai fazer é engenharia. Sim. Né? No Japão é diferente. No meu contrato, você é um membro da nossa família Mitsubishi. Você pode fazer qualquer coisa. Sim. Inclusive, não aconteceu comigo, mas eu já conheci um cara que trabalhava no Romubu, que ele trabalhava na parte legal, e hoje ele trabalha em vendas. Já vi um cara que trabalhou em vendas e agora está no accounting, está no Katie, né? Cara, mas como é que acontece isso? No Japão acontece tudo. Não é porque você se formou em advogado, você vai ser... E eu acho isso maravilhoso, porque ele fala assim, você fez tal coisa, mas eu vejo que você tem uma habilidade a mais para isso aqui, né? Então, eu acho que é uma maneira inteligente de usar as pessoas, né? Eu acho que é também. Você sempre tem mão de obra para suprir uma deficiência em outro departamento. Sim. E se você roda, se você tem, assim, o que é bem comum no Japão, né? Você 10, 20 anos de casa, você provavelmente já passou em vários setores diferentes da empresa, sabe um pouquinho de tudo. E só uma curiosidade, quando é um estudante que sai da faculdade e entra numa empresa japonesa, por exemplo, ele vai trabalhar num segmento de empreiteira, ou numa fábrica, ou no RH da fábrica. Quando ele entra, geralmente ele fica de 3 a 6 meses aprendendo vários serviços e trabalhando em várias linhas para saber como é a linha, para saber o que eles fazem mesmo, como que é a produção, para ele ter várias experiências até ele chegar na vaga dele, que foi esperado mesmo. Então é interessante porque, logicamente, 3 meses é pouco, mas já dá uma visão, já dá uma perspectiva de que, olha, é assim que é feito lá embaixo, é assim que é feito na fábrica, então é interessante, né? Uhum.
Entendi. Então, só continuando, você fez essas entrevistas, você conversou bastante com o seu amigo. Aí eu conversei bastante com ele, me explicou como é que seria o job, e aí eu não acreditei muito, né? Certo. E aí ele falou, o pessoal quer fazer umas entrevistas com você, né? Que foi aquela parte que eu adiantei. Aí eu falei, não, legal, vamos fazer. Quando é que você quer marcar? Ele, quando é que você está disponível para vir? Aí eu falei, vim aonde? Aí ele falou, vim aqui. Falei, e aí? Amanhã, se você quiser. Não sei, desmarco os meus alunos, né? Só para entender, Japão. Aqui para o Japão, fazer entrevista no Japão. O pessoal quer te conhecer aqui e quer que você conheça a empresa. Aí eu entendi que a coisa estava séria já. Entendi. Estava séria. E não aí isso foi... para roubar órgão, nada. Né? Piada com seu amigo, mas brasileiro sempre desconfiado. Carioca desconfiado mais ainda. Mas aí ele falou que era sério, perguntou a data, a gente combinou uns 4 meses pra frente, aí foi bem na época do Natal. Porque eu não queria, eu falei brincando ali com ele amanhã, mas eu falei, cara, eu tenho compromisso com os meus alunos, já tenho a agenda setada aqui, não tenho o que fazer, não dá pra eu sair agora, né? Ainda mais no começo dessa empresa que eu tô aqui, que eu sou a cara da empresa. Você sabe como é que é, né? Sim. Aí ele falou, não, então, quando termina tudo? Eu falei, termina perto do Natal. Aí acho que eu voei pra cá dia 22, em 2022, primeira vez. Aí eu vim. Aí quando eu vim, eu vi que era sério mesmo, que eles queriam conhecer, fiz as entrevistas. Você tinha perguntado sobre a língua, nenhuma foi em inglês. Todas foram em japonês e esse meu amigo ia fazendo o trabalho que você faz. A tradução. Ia traduzindo. Entendi. Então eles foram me explicando. Nessa época ele já dominou bem o japonês já. Ele já tá casado com uma japonesa, morando no Japão há uns 8 anos. Então já tá. E trabalhando na mesma empresa que tem pouquíssimas pessoas que falam então já inglês. Tá bem, né? já. Então ele sofreu tudo que eu tô sofrendo agora. Entendi. Há 8, 9 anos atrás. Então ele ficou intermediando tudo ali, eu fiz umas 3, 4 entrevistas, né? Sempre subindo o nível de Hirai Hito que eu ia conhecendo. Era aqui dentro da empresa, né? Entendi. E aí eu voltei pro Brasil e ainda tive mais um período lá de avaliação que tive que... eles tinham que decidir, né, o que ia acontecer. E aí eles decidiram e falaram, agora tá só com você, se você quiser dar pra trás ainda. Não desse jeito, né? Sim. Mas, partindo da gente, você pode vir. Foi quanto tempo esse período todo aí de entrevistas, de espera? 1 ano. 1 ano. 1 ano, né? Porque começou ali depois do meio do ano de 2022, aí no final do 2022 eu vim, visitei, conheci todo mundo, voltei. E aí Ficou quando eu voltei... quanto tempo nessa entrevista? Foi, acho que 1 semana. Entendi. 1 semana. Para dar tempo de falar com todo mundo. E aí eu voltei em maio do ano seguinte, porque aqui vocês sabem, eu não sabia, mas abril, maio vira tudo. Aqui o ano fiscal começa de abril para maio. Contratações, sim, né? Em maio, e aí eu voltei em maio de 2023. Abril para... Contratado já, mas eu acho que era Keiyaku. Sim. Keiyaku Shain. Entendi. Funcionário fixo, mas com contrato de tempo. Renovável, né? Renovável de 1 ano, exatamente. Aí isso foi 23 de maio até maio do outro ano. Aí em maio do outro ano eu virei Seishain. Entendi. Mas daí você veio para essa apresentação, para essa entrevista, daí você voltou pro Brasil ou já ficou direto? Voltei pro Brasil. Ficou 1 semana no Japão, voltou pro Brasil. E você ficou no Brasil quanto tempo e já teve que voltar? Esse tempo de decisão e organizar, porque eu tinha que fechar uma empresa. Nossa, foi correria então. Foi. Eles te deram a resposta mais ou menos. Tinham visto também, que naquela época, acho que ainda pedem visto, né? Eu tinha que tirar visto de turista. Parece que agora o Brasil e o Japão já fizeram um acordo que não precisa mais de visto de turismo. Não precisa mais. Né? Você recebeu quando a resposta deles? Eu não lembro. Mais ou menos um mês. Foi tipo perto do carnaval de 2023. Final de janeiro, começo de fevereiro. Então, dali até abril. Caramba, 1 mês. Correria. Né, de início de fevereiro, né? Até abril para arrumar tudo. Para maio, tá aqui. E quando saiu a resposta, você já decidiu, já não vou pro Japão, é isso mesmo? Não foi, essa é a parte que ela perguntou, né? Como é que foi? Né? Que agora você já sabia que tinha certeza do lado deles. Sim. Né? E aí foi a parte que eu falei que foi um peteleco, né? Que é bem mais simples, não é um peteleco, foi um empurrão que eu senti, que ninguém me deu, eu senti esse empurrão, e falei, poxa, tá muito legal aqui,
com a escola. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa que poucos estão fazendo, quase ninguém está fazendo, com a metodologia que eu estava usando. Uhum. E pode crescer muito mais. Sim. Né? Mas o Brasil não é só aquilo. Não é só você ter uma empresa, ter uma financeira, já tem várias outras coisas que encompassam, né? Mas no final, o que eu falo para todo mundo é assim, quando veio, e eu pensei muito, eu falei com a minha mãe, falei com meus parentes, falei com alguns amigos, falei com esse meu amigo, e aí cada um deu sua visão do que devia ser feito ou não. Eu pensei assim, quando chegar lá no final da vida, eu vou me arrepender de ter ido, eu vou me arrepender de não ter ido. Aí esse foi o peteleco. Porque assim, a resposta já está dentro de você. Você já sabia, só que você finge que não sabe, ou você ignora que já sabe. Entendi. Mas aí quando você faz uma pergunta dessa sincera para você mesmo, a resposta vem assim no peteleco. E é incrível que em muitas histórias tem esse acontecimento de você tá indo por um caminho e tá dando certo. Só que você tem que fazer uma escolha que é cruel. Que é você largar o que é, tipo... o certo e o confortável. Assim, esse daqui já tem um salário já fixo, eu já sei quanto que eu vou lucrar, quanto que eu vou ganhar. Mas tem aquele ali que pode ser que eu ganhe mais, mas pode ser que eu perca tudo, coloque tudo a perder. Daí é uma escolha cruel, mas não, eu vou me arrepender se eu não fizer, porque tá ali, a bola tá na sua frente, é só chutar pro gol. Sim. Mas, nossa, aqueles passos para até chegar a bola é terrível. E no final da nossa vida eu sou um grande believer aí dessa parada. No final da sua vida você só vai se arrepender das coisas que você não fez. Nem dos erros você se arrepende. Porque hoje eu encaro assim, o erro é aprendizado. Fui pro Japão, não deu nada certo, entrei em depressão, graças a Deus nunca aconteceu. Não aprendi alguma coisa, aprendi um monte de coisa, vivi em outro país, tem essa coisa. Agora, não fazer e ficar na mesma zona de conforto, porque lá tava virando uma zona de conforto. Entendi. Né? Tinha família, morava no interior de São Paulo, que a minha família mora lá. A galera que saiu do Rio tá toda concentrada nesse interior de São Paulo, né? Então qualquer coisa ia pra casa da tia, comia um bolo com um cafezinho quente, já trocava uma ideia, já era muito... Mas e o Japão, que tá, tipo, literalmente o lado o mais afastado possível de todo mundo que eu conheço. E a cultura também totalmente diferente. Que eu achava que eu conhecia só porque eu lia uma Shonen Jump, e eu não conhecia de verdade. E a língua, que eu não tinha uma esposa, ainda não tenho, e não estudei previamente. Esse meu amigo, eu lembro dele saindo de casa numas horas que ele deveria estar jogando comigo. E aí eu falei, o que você tá fazendo todo dia, aquela terça e quinta, às 4 da tarde? Aí ele falou, não, tô indo me encontrar com a polonesa. O que essa polonesa tá te fazendo? Ele ensinou japonês. Você tá aprendendo japonês? É por causa daquela garota. Mal sabia eu que ele já tava lá na frente. Já estou um pouco antes de vir. Interessante. Eu queria que você desse o seu ponto de vista dessas experiências que você teve, que foi ter um negócio próprio no Brasil, as dificuldades, querendo ou não, a gente sabe que o Brasil tem uma série de regras, impostos, tem todas essas burocracias. Essa experiência de ter um negócio próprio no Brasil e você hoje trabalhando no Japão. Eu queria que você desse um pouquinho assim, esse ponto de vista, o que você acha desses dois parâmetros. Você ser empreendedor no Brasil é muito arriscado. É um risco enorme, assim, né? A porcentagem é muito grande, né, de empresas que falham no primeiro ano. Exatamente. E ainda mais começando sozinho, sabe? Abrindo uma microempresa e partindo dali, independente do tipo de marketing que você faz para crescer. Só que eu também acho que quem não arrisca não petisca. Tá? Sim, então, sim. Conheço pessoas que trabalham em grandes empresas no Brasil e tem uma vida confortável, mas nada demais no quesito de, sei lá, alcance financeiro. E conheço também amigos de faculdade que tem uma empresa de cebola. Produz cebola no interior, da onde eles vieram, fizeram engenharia, voltaram e tem uma empresa de cebola, e os caras são riquíssimos hoje em dia vendendo cebola. É muito mais simples, né? Quando a gente descobre que as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, que às vezes a gente dá uns passos e pensa que tá lá na frente, mas às vezes é necessário para você atingir o maior, você dando alguns passos para trás. Sim.
Né? Ele se formou em engenharia, ele poderia estar fazendo a Tesla do Brasil. Ele falou, não, por quê? Eu conheço empresários daqui de tomate, uma região bem agro lá de Santa Catarina, e meu pai já trabalhou com cebola, vou abrir uma empresa, no meu nome, vou botar meu pai como um diretor, e hoje tem um mini império de cebola lá de Santa Catarina. Ou seja, é arriscado, é de chorar. mas se você Porcaria. Você vai chorar, né? Muito bom. Agora já entendi. Entendeu? Se você vai e dá certo, né? É muito legal. Se você vai dar errado, tem muita gente que não se recupera. Tipo, falhe uma vez, né? Por exemplo, na Califórnia, nos círculos de inovação, você falir, você ganha uma festa. Você aprendeu o que não fazer para a próxima e não vai parar na primeira. Entendi. No Brasil, você não tem muita chance, dependendo de como você cria o negócio. Você faliu uma vez, acabou. Você tenta procurar um emprego o mais rápido possível e fala, não, tentei, não deu certo. Sim. Que o Brasil é complicado. Mas eu já tinha bastante experiência na parte de educação, na parte de línguas, e realmente o diferencial que eu criei na metodologia que eu usava, ele veio testado da época da pandemia, que eu comecei a fazer live na Twitch, que é uma plataforma que você faz lives, e eu comecei a aplicar lá. E lá deu muito resultado. E é uma plataforma que tem um analytics muito bom, você consegue ver todos os seus números, quanto você cresceu, quanto você está crescendo, visualização, esse tipo de coisa, todas as métricas você tem lá. E eu acreditei que aquelas métricas eram suficientemente boas para tirar aquilo ali só da live e fazer aquilo ali virar um negócio. Interessante. Achei que a ideia lá pegou muito bem. Basicamente, eu dava aula usando jogos. Eu jogava, só que eu jogava em inglês. Certo. E eu não jogava em inglês. Eu dava uma aula, que é o jeito que eu aprendi a explicar para mim mesmo, né? Para poder dizer isso para outras pessoas. Eu mascarava a aula de inglês com o jogo. Então a pessoa que estava comigo parecia que estava jogando, mas na verdade ela estava aprendendo vocabulário determinado que eu uso para um nível dela, ela estava usando estruturas que ela teria que usar se estivesse numa sala de aula convencional. Eu só tirava o livro, botava um jogo na frente dela e entrava no jogo também. Caramba, que legal. Que interessante. E aí, justamente por ter essa máscara, essa roupagem do jogo, eu me livrava dos piores problemas que eu via nos alunos nas escolas, que era trauma, era dificuldade, vergonha, falta de interesse, que é o melhor de todas, o pior problema, que era o mais fácil de ser resolvido. O jogo já cria aquele interesse, ao contrário, ele não quer aprender aquele vocabulário para usar na prova, não, ele quer não morrer. Se a gente falar errado, se não falar direito, eu não faço nada. Né? Se eu não faço nada, a gente morre. E aí ele mesmo se vira, ele já tá. Peraí, eu lembro que eu vi num filme que se falava assim: um aluno dentro da sala de aula não vai fazer isso. Não vai. Ele falou: qual o mínimo que eu tenho que fazer para ir embora? Ele vai se arriscar mais, né? Vai se arriscar. Ele quer ganhar. Morrer, porque perder, daí você meio que tá concentrado no jogo e não importa se você fazer bonito ou fazer feio, o que importa é não morrer. Exatamente, sobreviveu. Eram vários jogos ou tinha algum jogo específico? Eu já tinha vários jogos separados pelo nível do aluno. Entendi, então eu não podia usar um jogo de guerra, que demandava muita comunicação e instrução, no iniciante. Então, iniciante eu tinha uns jogos básicos, por exemplo, o Minecraft. Minecraft funcionava igual a luva. Porque o Minecraft está aí o mundo paradinho. Você pode criar situações, você pode construir o que você quiser dentro do Minecraft. Então, se eu quiser ensinar vocabulário de casa, eu crio uma casa. Se eu quiser usar vocabulário de cozinha especificamente, eu monto uma cozinhazinha, de bonitinha ali, faço fogãozinho, e o Minecraft tem aquela dinâmica que ele roda ciclo de dia e noite vem monstro. Então você tem que fazer o cara falar, e você fala, se você não fizer, os monstros vão vir, a gente vai morrer e vai começar tudo de novo. No máximo, assim, o aluno mais devagar que eu tive, ele demorou um ciclo de um dia, uma noite, ele morreu. No outro dia ele já estava falando tudo que eu queria, e aí na noite a gente já começou a construir a primeira casinha para os comandos dele, de pegar madeira, fazer a madeira virar plaquinha, né? Usa porta, janela, e esse era o cara que, tipo, ele não sabia número. Nossa, legal. E aí eu intercalava isso com um pouquinho de gramática que eu gostava, a parte que eu sempre gostei de inglês, é ensinar gramática pro pessoal que quer saber por que tem que ser falado daquele jeito, da onde que veio aquilo. E a maioria dos meus alunos, eles eram young adults, assim, jovens adultos, dos 18 aos 35. Nossa, então, a criança... Jovens adultos. Não, eu gostei. A gente pode ficar tecnologia. A gente pode ficar nisso que eu gostei.
35 ali, ó. Aí eu também. Não, mas é verdade. Não, mas eu queria uma dica disso de livro, sabia? Porque eu quero... Pega mais água, né? Mas eu queria uma dica disso de inglês, porque eu quero melhorar o meu inglês. Mas melhorar ao ponto de, assim, fazer uma tradução em inglês, mas, assim, profissional mesmo. Distanciada, né? Isso, por exemplo, se for necessário fazer uma tradução para como é que fala? Tribunal e coisas do tipo, né? Assim, eu faço tradução já para pessoas, né? Em inglês, isso daí tranquilo, mas para tribunal eu acho que tem que ser mais... tem que ter um pouquinho mais completo o inglês. Obrigado. E o japonês eu já faço, né? Mas daí eu queria umas dicas mesmo dessa questão de aprender inglês depois, porque é importante, né? Que nem você conseguiu vir para o Japão, você não sabia o japonês, mas o inglês abriu a porta para você vir para cá. E é interessante, porque às vezes a pessoa sabe inglês, não sabe o japonês e fala, não dá para vir para o Japão. Sim. E dá, né? E eu tô exatamente, isso é maravilhoso na vida, né? A vida te fazendo viver os ciclos. Eu tô vivendo os ciclos, tô vivendo o ciclo em japonês, que os meus alunos tradicionais, que não estavam na minha escola, viviam em todas as escolas que eu trabalhei. Sim. E eu tô odiando, né? Né? Nada contra minhas professoras, amo todas as senseis. Só que o jeito de se dar aula aqui, não é muito diferente do jeito de se dar aula no Brasil, em inglês, né? Em português também é a mesma coisa, se vocês lembrarem como aprenderam português na escola, é muito duro, é muito chato. E eu sei um jeito bem mais legal de aprender. Só não tinha como eu aplicar uma língua que eu não sei em mim mesmo. Que eu sei a metodologia. Eu preciso saber a língua primeiro para poder aplicar. Né? E foi até aí que eu achei muito interessante ter conhecido uma pessoa que está nesse local ali, que sabe muito japonês. Né? Sim, ele é um professor nato de japonês. Ele tem a característica que eu sempre busquei. Aqui no Japão, a escola, tinha uma escola paga pela empresa, que me ensinava japonês. Né? E aí, quando eu vi a treta que era aprender japonês em japonês, né? Sim, que assim, eu sei, eu não o cara nakata, coreano. Aí ela me explicava em japonês, pior ainda, com mais vocabulário, eu não sabia do que a primeira parte que eu já não tinha entendido. E nossa, não vai dar certo. Aí eu comecei a procurar senseis no Brasil. Eu já tive algumas senseis no Brasil, justamente por eu poder falar em português, porque eu já sou adulto, né? A criança, ela não tá nem aí. Ela vai escutar. Criança aprende muito rápido porque ela não se importa tanto com ele. Não, eu quero saber por que o Nimo e o Demo, eles parecem igual, mas eu não posso usar igual na mesma hora. Sim. Por quê? E fala em português para mim que eu preciso entender. Eu quero saber os porquês das coisas. Talvez nem seja necessário, mas o adulto ele se sente confortável. Assim, né? Sim. Depois você me lembra de te mostrar um aplicativo que eu estou usando que ele é muito legal. Tá. De Japão para japonês. Ele é em português, daí você vai fazer pequenas traduções, mas é tipo um joguinho, sabe? Você vai conversando com o bonequinho e é bem legal, é bem divertido. Eu gosto, eu que sou terrível para manter as coisas assim. Nossa, todo dia. E ele te avisa, você não vai vir estudar, não? Tô cansado de esperar, sabe? Tem umas coisinhas assim que incentiva você, um incentivo a mais para você aprender, né? Sim. Me diz esse aplicativo. Sim, mas o que eu ia falar era que essa pessoa queridíssima que eu conheci aqui, o Lucas, ele já gosta de jogos, então ele já entende dinâmica de jogo multiplayer, principalmente porque ele só joga jogo multiplayer. E eu falei isso pra ele, eu tinha uma escola que a gente fazia assim, a gente usava o jogo, né, criava situações dentro do jogo que seriam muito parecidas às situações que eu daria em aula, só que em vez de em pé com o livro, lá dentro é muito mais imersivo, né, muito mais interessante. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ver nele o professor que eu sou. Então ele falar em japonês comigo, dentro do Minecraft, igual uma criança. Rafael, e eu... Tsukuritai kedo. Wakarimashita. Deu a... Ima... Nani o shimasu ka? Aí eu vou ter que falar para ele fazer. Aí eu vou falar Kyo kite kudasai. Mas talvez esse Kyo kite, ele não, Rafael. E eu fazia isso com meus alunos, né? O aluno chegava e falava assim, wood house. Falou, já pegou, lembrou 2 palavras do vocabulário que eu te passei antes. Mas wood house é só casa e madeira, parceiro. E aí agora? Aí ele, não, o dia já tá... Não entendo mais português. Cut wood, ó. Cut wood já tá ligado. Daquela gramática que eu te passei, mas tá muito básico ainda. Vamos lá.
o interesse do aluno era máximo. E ele, em questão de segundos, ele demorava para concatenar uma frase que os alunos na escola demoravam semanas. Nossa. Fora a retenção. Uhum. Como ali era tudo interessante, ele não esquecia as palavras de uma aula para outra. E os outros da escola, era sempre aula de revisão do início, para lembrar o que ele já... Eu acho que no método tradicional é muito input só, né? É só input. Não tem o out, então não tem, querendo ou não, o out que faz a informação dar aquela fixada na mente. E também, eu não digo não só o out, é um out com interesse. Porque tem um input de 100. Aí tem um out que aquele dia, nessa aula que é muito chata, é o out de 30. Só vai ficar 30, se fica 30. Né? 70 já foi perdido. Aí 70 a gente tem que lembrar numa aula de revisão de novo. Entendi. Vamos para o Superchat. Nosso canal, ele é monetizado. Muito bom. Tem o Superchat. Conheço. Em japonês, né? Super japonês, né? Em português tem todo sentido. Isso, mas a pronúncia ficou um pouquinho errada. Super chato. Super chato. Então, a gente já tem uma pergunta e o nosso canal vem com contribuição monetária e pro canal, lógico, né? Sim. Então, a gente recebeu aqui uma pergunta, né? Mas tem que estar melhorando o conteúdo. Sim. Então, pode soltar a pergunta, por favor? Então tá. O que foi sair do Rio de Janeiro 40 graus? Você veio na época de Natal, que é frio pra caramba aqui no Japão. Queremos saber qual que foi a sua reação em questão de clima, em questão também da alimentação, todas essas coisas assim que nós que estamos há muito tempo aqui acaba esquecendo essas diferenças, né? O frio pegou pro carioca, né? Tóquio, eu moro em Tóquio, né? Tóquio é bem frio, Tóquio neva, não neva muito, mas neva. Sim. Né? Então, eu não estava preparado, não trouxe roupa suficiente, os casacos que eu trouxe, todos eles ficam gelados. Não funciona, né? Eles ficam gelados, você fica gelado dentro do casaco. Isso é uma questão, vai vir para o Japão, não adianta, as roupas de frio do Brasil não aguenta, não foi feito para aguentar o frio daqui. Não funciona, né? Então, tive esse problema com o frio no início, não queria ir muito para a rua, não queria sair, queria só ficar em casa. Não entendi por que todo mundo come frango frito no Natal. Até hoje eu não entendo, pra falar a verdade. Não sei se foi uma campanha muito bem feita do KFC, que pegou. O marketing do KFC. Ontem mesmo eu tava mostrando um vídeo. Mas todo mundo, nossa, os combines põem assim, gente, não vem pedir frango, que não tem mais frango frito. Falei, gente, frita mais frango? Não tem. Compraram todo o frango frito do Japão pro Natal. Essa parte cultural, que é oposta no Brasil, né? No Brasil, o Natal ele é família. Sim. O Ano Novo ele é com amigos. Sim. Aqui o Natal é com amigos ou namorado. Isso. E o Ano Novo é com a família. O Ano Novo que é a família, isso mesmo, né? É diferente. Sim. E o que mais você tinha perguntado? Era o clima, a comida. A comida aqui... Vou te dizer na honestidade que eu não entendo muito como é que o japonês é saudável, porque ele come muita fritura, pra mim. Nossa, isso que você falou é interessante, porque é verdade mesmo. E pelo menos eu posso estar errado, não sei nada de nutrição, não é minha área, mas muita fritura não deveria ser bom. O japonês vive mais que quase todo mundo na Terra, né? Sim. Só que é tanta fritura que na minha empresa, e todo mundo fica surpreso com isso, é um choque pra todo mundo, que eu cozinho e levo o meu bentô quase todo dia pra empresa. E o pessoal não? Não. Todo mundo lá ou come na rua, ou come macarrão instantâneo, é bem comum. Assim. Eles comem o macarrão. Na mesazinha, né? E já come e já volta a trabalhar. Que pra mim, como um brasileiro, é um sacrilégio com o almoço. Sim. Nossa, na empresa sair, que eu trabalhava, esquece do trabalho, vai lá. O japonês, ele ia na loja de conveniência, ele já fazia o macarrão instantâneo dele, dava 2-3 minutos até a loja. Então ele já fazia e já vinha com ele feito. Porque daí já chegava, já estava pronto, ele já comia e já voltava a trabalhar já. É exatamente assim. E eu não. Eu cuido da minha alimentação, eu gosto de ir na academia. Você tira ali 1 hora de almoço? Tiro, né? Invariavelmente eu vou ou comer sentado vendo vídeo, ou vou pro refeitório da empresa que tá todo mundo lá. E eu tento não cozinhar todo dia, para também não ostracionar muito, assim. Eu quero sair com o pessoal, quero né, pra sair me relacionar, conviver com eles, né, e conversar com eles. O setor, meu departamento já é pequeno, então eu tenho um fácil acesso àquelas pessoas que
poucas pessoas têm acesso, por exemplo, um cachorro, um buchô, eles estão ali, se eu sair para almoçar com eles, ainda consigo estreitar essas relações. Né? Então eu cozinho de 3 a 4 vezes ali o meu bentozinho, e uma vez eu deixo para ir almoçar com o pessoal. Entendi. Posso? Pode. Vi que você tem tatuagem, e aqui no Japão é uma questão muito grande em questão de tatuagem, porque assim... Todo dia eu vivo isso. E como você trabalha em escritório aqui no Japão, numa multinacional, eu queria saber a visão deles lá, se você já falaram alguma coisa para você, ou algo do tipo. Entrevista. Não, eu já fiz questão, e foi bem na época, eu comecei a fazer essas tatuagens bem na pandemia, né? Então, eu tinha feito só uma na época que eu comecei a conversar com os representantes da empresa, e eu falei, olha, eu tenho tatuagem, se for um problema já me avisa agora, que eu nem vou, porque, né, tatuagem é uma coisa meio permanente, não tem o que fazer. E é uma identidade minha. Não vou me ficar com vergonha de tatuagem, eu gosto, eu acho arte. Né? Infelizmente eu sei que no Japão não começou sendo arte, mas também já faz muito tempo que tinha outro designo, outra imagem. Né? Acredito que já tenha gente tatuada no Japão, já vi várias pessoas tatuadas no Japão. Só que, como ainda é um país bem velho e é gerenciado por pessoas mais velhas, elas que ditam as regras. Se elas quiserem que não apareça a tatuagem, não pode aparecer. A empresa que eu trabalho, ela é bem para frente, ela é bem moderna, se a gente for comparar com outras empresas também com mais de 100 anos, multinacionais. Mas, para evitar ali, não com a diretoria, que tem essa visão, mas com os funcionários em si, eu ainda cubro as tatuagens todos os dias. Então você vai de manga comprida. Eu vou de manga comprida. Entendi. Mas que bom, eu tô Mas vendo. todos eles sabem que eu tenho tatuagem. Mas Foi engraçado que o Kaicho, numa chore, falou, nossa, a nossa empresa é moderna, vocês têm que começar a se acostumar. Foi muito engraçado isso. Ele falou assim, e vocês, né, vocês já devem ter visto ele andando por aí, a gente até contratou uma pessoa com tatuagem. Nossa, caramba, e aí, né, subiu e temos um tatuado na empresa. Não dá pra ver ainda, mas tá, eu estou lá todo dia. E eles sabem, eles são muito gentis, o pessoal da empresa é bem legal, não tenho, com relação assim a esse ponto, não tenho nada a reclamar. Mas eu tô sentindo que a galera mais jovem, ela já não tem esse preconceito mais. Tá mudando essa ideia de que quem tem tatuagem tem algo a ver com máfia. Eu conheço, inclusive, vários que tem tatuagem. Mas não fala. Mas não fala e não põe num lugar tão visível igual as minhas. E o que você tem? Tem algum significado por detrás dessa arte? Não, essa é uma mulher que ela tem um olho na mão. Né? Aqui. E eu chamo ela às vezes de feiticeira, às vezes cigana, alguma coisa assim. Nada muito místico e também sem muito significado. Ela não tem. Eu só achei ela bem bonita. E pedi pro cara fazer, porque ele tinha esse estilo aqui, que é como se fosse um desenho. Sombreado. Esse daqui não é nenhuma personagem de jogo, nada. Não. Tá. Dá medo. Esse Leviatã aqui é legal. Esse é do jogo. Esse Leviatã aqui é um Leviatã e você é esse mergulhadorzinho aqui. Que jogo que é? Dentro do jogo. Chama Subnautica. Subnautica. Já ouviu falar? Não. Vai sair o 2 ano que vem. É de que game? Ele é qualquer plataforma. Qualquer plataforma? Eu joguei no computador. Qual que é a temática do jogo? Você é essa... Eu acho que é um cara ou uma mulher. Pegar de perto para o pessoal ver. Aqui. Tem bastante detalhe, né? Muito bonita, muito bem feita. Onde que você fez? Fiz em Campinas essa daqui eu fiz no interior de São Paulo, São José dos Campos. Essa daqui eu fiz em São Paulo agora, quando eu fui. É uma raposa e uma cobra. Calma aí, deixa eu pegar. Né? Essa daqui fica melhor com o braço abaixado, né? Mas aqui na cadeira não vai dar. Tem essas 3, eu tenho uma nas costas, que é uma frase da Bíblia, nas costas. Que frase? 1 Coríntios 13:7. Eu não vou saber de qual. 1 Coríntios 13:7. Não, eu também não sei se está certo. Tá. Não, é 1 Coríntios 13:7. Depois a gente confirma. É o final do versículo que Deus define o que é amor. Ainda se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor a nada seria. Esse é o 1 Coríntios 13:1. O 7 que acaba.
É o tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Era Renato Russo, não era? É o início da música dele, né? Ele começa com o primeiro versículo. Muito linda essa música. E fiz a ideia abençoada de fazer uma onça no joelho. Agora, quando eu fui pro Brasil. Ah, é? Foi uma ideia maravilhosa, né? De fazer uma tatuagem no joelho. Ah, no joelho. Que dor incrível. Uma dor maravilhosa. Eu dou a primeira linha do cara. Eu falei, nossa, o cara fez um risco. Eu fiz vários pontos, assim, sabe? Eu tenho tipo uma metralhadora no meu joelho, assim, que recentemente eu tive um acidente. E daí meu joelho teve. Nossa, então. Porque na verdade não é tatuagem, né? É uma que ficou na perna. Ah, para! Dá pra fazer uma tatuagem sim. É a perna toda, vai ser só vai ser chato pra entrar em um sempre, o que eu ouvi falar. Mas eu queria voltar na questão do serviço. Você veio para cá. Eu queria que você passasse para o pessoal do Brasil o que você achou que foi o requisito para você conseguir vir para cá. Uma foi a questão que você foi formado. Você é formado em engenharia de materiais. Esse é um ponto, né? Esse é um Porque ponto eles tinham importante. gostado já bastante desse meu amigo. Sim, formado. Provavelmente o trabalho que ele estava fazendo aqui. E ter feito engenharia com ele já fez essa associação direta. Associou, né? Eles gostaram do serviço dele, conhece alguém igual, então você era formado em engenharia de materiais. E outra coisa que você acha que foi importante também foi o inglês. Com certeza. Então esses dois, fora isso, você acha que tem mais um outro quesito, fora a questão de ser formado numa área que você arranjou um serviço dessa área, e a questão do inglês, tem algum outro ponto que você dá dica e fala assim, olha, isso daqui também acho que foi importante, isso daqui ajudou, o que você acha? Eu descobri esse ponto aqui através deles, eu não sabia, né? Porque eu achava, inclusive, que era um certo demérito de ter sido professor. Porque lá no Brasil, se você fala o pessoal, não, eu sou engenheiro, mas eu dou aula de inglês. É muito fácil o brasileiro ser levemente preconceituoso, ou muito preconceituoso, tadinho, né? Tá dando aula de inglês, mas engenheiro, o que aconteceu? Entendi. E não aconteceu nada, eu só achei ser professor muito mais divertido e interessante, apesar de financeiramente ser completamente diferente, do que ser engenheiro, né? Do que resolver problema que ninguém sabe resolver, só você sabe, e no final você ganha a mesma coisa no final do mês. Um salário melhor, mas não ganha nada mais, né? Enfim, esse é o cenário do Brasil. Aqui, a mente do japonês eu achei assim, 50 anos na frente, né? Eles acharam muito interessante esse perfil de um cara que é analítico, é engenheiro, trabalhou com números, faculdade inteira depois, a experiência de engenheiro dele, mas o cara também já deu aula e foi bem sucedido razoavelmente, né? Bem sucedido dando aula, né? Então ele sabe lidar com pessoas. E aqui não existe isso. Aqui o cara do número é só número. É a galera do Kenkai. Aqui é a galera de lidar com pessoas, nossa, tem que fazer um trabalho inteiro só para construir esse tipo de perfil. E as pessoas sabem nada de números, né? Então ter um cara que conversa essas duas searas, essas duas esferas, consegue unir, que é o trabalho exatamente que eu estou fazendo agora, falar com o cliente, ver o que ele quer. Traduzir isso para pesquisa e desenvolvimento. Aí pesquisa e desenvolvimento quer fazer uma coisa louca. Aí eu tenho que, não, mas não é exatamente isso que o cliente quer. E quem paga é o cliente. A gente tem que fazer um meio caminho. Aí mas a gente consegue fazer isso, mas não consegue fazer isso. Então faz o meio, eu apresento. E fazer essa ponte. Você faz essa ponte. Eu faço essa ponte, o meu colega também faz essa ponte. E eu conheço outros que fazem a mesma ponte vindo da mesma faculdade de outros países. Então foi muito importante outras pessoas mesmo essa... Parece um tipo de ponto que as empresas precisam. Então foi muito importante mesmo essa questão do professor, porque daí você consegue lidar com as pessoas, falar com as pessoas, e é algo que extremamente importante, né? Para você ter uma ideia, a parte técnica da minha empresa, ela não pode falar com o cliente, tem que vir de mim. A resposta. Entendi. Então você acha que, querendo ou não, foi a questão da formação, a questão do inglês, mas essa questão do professor, de saber lidar com pessoas também foi algo muito importante também. Sim. E eu acredito de não só a parte do professor me ajudou muito, né? Porque quem é só da engenharia do Brasil, era isso que eu ia falar agora, consegue fazer esse jogo, esse meio de campo, esse jogo aí de lateralidade. Mas ele não vai fazer tão bem quanto alguém que está o dia inteiro falando com pessoas, atendendo pessoas, e recebendo pai de aluno que não está se desenvolvendo bem, e o pai do aluno está maluco de raiva, e você não pode responder na mesma raiva que ele está, senão você perde o jogo, né? E o cliente. Então você tem que entender como defusar uma raiva ou uma ignorância que não tem um motivo claro, saber conversar se ele é o tipo de perfil que você desmonta com fato,
com carinho, com rispidez. Tem vários tipos de pessoas, né? Quando você atende clientes diretamente. E japonês é muito ruim nessa parte. Eles são muito ruins em questão de analisar o comportamento da outra pessoa e se adequar conforme a ocasião. Sim. Em inglês a gente chama isso de read the room. É ler a sala. Essa né? é o jeito que fala em read the room. E isso se traduz também, como a parte que eu não contei ainda, né? O departamento que eu trabalho, ele cria muita coisa nova. Você tem que expor isso para um cliente novo e tem que negociar. E essa negociação passa por muito isso que você falou. Você tem que olhar, tem que ver se ele já está meio seduzido, se ele está totalmente descrente. Você vai regular o jeito que você vai falar baseado nesse input que você está recebendo dele, que ele não está soltando, você que tem que pegar esse input, tem que ler. Leitura corporal. Linguagem não verbal, como é que tá o clima da sala, vamos levar ele depois para um restaurante ou para o izakaya, né? Para fechar o negócio. Ele ficou satisfeito? Você acha que ele vai comprar um pouquinho só para testar ou dá para fechar um contrato grande aqui já agora? Tudo isso envolve esse tipo de análise que você não aprende em faculdade. Não. Principalmente em engenharia. Então é muito importante mesmo essa parte, né? Porque realmente, às vezes um erro ou precipitar um contrato, às vezes pode realmente... Fecha uma porta. Talvez seus cursos de inglês que era mais voltado às pessoas que fez você seduzir mais por essa área. Talvez faltava esse... acho que veio de você essa percepção das pessoas que não tinha nada a ver com a faculdade que você fez, com engenharia. Né? Veio bastante. Eu sempre falei que eu nunca gostei de pessoas, né? E eu sempre tive muitas discussões com a minha mãe, que eu fiz engenharia justamente porque eu achava que eu não ia ter que lidar com pessoas. Era máquina, eu fazendo as coisas aqui e tal. E, na verdade, tudo na minha vida que eu tenho de bom só aconteceu por causa de pessoas. Não, mas eu acho que sempre veio de pessoas. Há uma linha e aí bem eu não definida. sei como fui desviando para atender pessoas cada vez mais. Não, mas eu entendo isso. Porque há uma linha entre você gostar e você saber. Então, às vezes, você não gosta, mas você sabe. Você, talvez por exatamente você estar de fora e perceber mais as pessoas, você começa a saber fazer leituras melhores por estar de fora. Não gosto, mas estou aqui só de olho. Eu estava no lado que eu não sabia. Eu não gostava das pessoas, não conhecia pessoas, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, você é obrigado, né? O aluno, ele tá ali na sua frente, às vezes bravo, não tô falando aluno perfeito. Aluno te xingando e por trás daquele xingamento, pela primeira vez, você enxerga, cara, ele precisa de ajuda. Não preciso brigar com ele e falar, eu sou o professor, cala a boca. Né? Por mais que eu impulse ele. Não, nossa, tadinho. Ele tá... frustrado. E tem a vida dele inteira atrás dele, ainda por cima que ele tá imprimindo ele só uma face dele. E aí, quando você ajuda ele, muda tudo. Aí você começa a entender pessoas, aí você começa a gostar mais desse tipo de relacionamento, né? E como está sendo essa experiência já há 2 anos no Japão? Chegou aqui sem falar japonês, num ambiente totalmente diferente, sai do Rio de Janeiro, um calor para vir aqui. Abril, tá um tempo bom abril, né? Chegou em abril, não sei se já estava acostumado, querendo não, Tóquio também é bem diferente do Rio de Janeiro, né? E como é que foi? Como é que foi e como é que está sendo esses 2 anos? Não, eu só vou dar a experiência pessoal. Nós fomos para o Rio de Janeiro, eu tinha que falar isso, né? Porque é muito chique falar. Nós fomos quando o Cauã tinha 3 meses. Tá. Cauã é o mais novo, né? É o mais velho. Mais velho. Tá. 3 meses, nossa, não sei onde que a gente estava com a cabeça. E época de carnaval. Nossa, época de carnaval. Calor. Um dia depois. Bem quente, né? E conta a história do elevador que nós passamos. Acho que é bem interessante, legal. Não, aqui a gente estava lá no Rio de Janeiro lá e a gente foi subir no... A gente estava no... Turistando, né? Acho que era no Cristo Redentor. Daí tem umas partes lá que você tem que subir no elevadorzinho. E daí, como a gente tava com criança pequena, a gente subiu no elevador. E daí a gente subiu no elevador. Aqui no Japão, tipo, os elevadores, a gente sobe e desce sozinho, né? Como assim?
Assim, você entra no elevador e você mesmo aperta os botões pra subir e descer. Tá. Não, é porque tem a parte. Eu não lembro se era o Cristo ou se era o Pão de Açúcar. Eu acho que era o Cristo. Daí tem, assim, pra. Você chega lá em cima, só que você tem que meio que subir umas escadinhas pra chegar no topo, ali no pé, né? E daí nessas escadinhas, se você tá com um carrinho de bebê, tem tipo uns elevadores. Daí a gente foi subir no elevador e o elevador tava parado lá, era um elevador todo de vidro, transparente assim, a gente subiu no elevador, e daí ligou pra subir um lance só, daí a gente foi subir esse lance, e daí encostei assim, daí o elevador parou. Daí o elevador parou e a gente ficou parado lá, em mó calor e não tem ar-condicionado. Daí chegou lá o Bebê chorando, imagina o clima. Chegou lá o segurança, o encarregado lá, e ele falou assim, e aí, japonês, o que você vai fazer agora? E aí? O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer dele? Desencosta aí, você encostou aí na lateral, por isso parou o elevador. Eu falei, tá bom, Deus. Daí toda hora. O que você vai fazer agora? Era tipo, como o elevador era um elevador bem simples e de vidro, eu acho que era tipo uma trava de segurança, porque se você encostasse, eu acho que devia pegar alguma coisa, daí tinha tipo uma trava de segurança, mas basicamente. Era só isso. Era só isso. Não era uma história. Daí a gente ficou assim, olhando pra cara do outro, tipo, o que a gente fez de errado? Por que ele tá falando assim? O que você vai fazer? A gente ficou parecendo duas crianças, assim. Eu tenho uma história boa de elevador aqui no Japão, que se eu errasse o botão, eu morava no 8º, né? Eu apertava às vezes sem querer o 9º ou o 10º, e aí eu ia até lá em cima, aí quando chegava lá em cima eu apertava outro. E aí eu entrei no elevador com o japonês, errei de novo. Ele já sabia que eu morava no 8º, você mora no 8º, né? Mas agora a gente vai ter que ir, você vai ter que ir comigo até o 10º. Aí ele, não, cara, não vai. Mas você vai fazer o quê? Vai cancelar o andar? Aí ele foi no botão do andar e apertou 2 vezes, cancelou. Eu falei, não acredito. Nossa, não acredito, dá pra cancelar andar de elevador? Por que nem todos os elevadores do mundo não tem isso? Ou será que tem, eu não sabia? Apertou, você vai, filhão. Apertou, você tá indo. Aí aprendi. Ensinou isso aí. Ensinou. Olha, eu também não sabia disso. Ficou 2 vezes, o botãozinho apagou. Lá vai nós testar agora. Mas e como é que tá sendo a experiência? Tá, então, eu queria falar um monte de coisa agora que tem na cabeça, eu vou falar que tá sendo desafiadora. Desafiadora. Porque, né, eu achei que eu sabia, que eu gostava com pouco input que eu tive de cultura japonesa, eu achava que eu conhecia a cultura japonesa e que eu gostava. Mas a cultura japonesa é bem mais do que só anime, só, né, culinária japonesa, que é muito boa. Tem várias outras coisas, ainda mais quando você mora aqui. Quando você é turista, acho que você não tem como ver isso, né? Você vai vir aqui, aproveita tudo, todo mundo é legal com você. Você vai só nos lugares que você quer, frequentar só ambientes que você... agradáveis. E aí? Aqui, não. Então, não estou vivendo a experiência de ser um salaryman clássico do Japão. Sim. Com tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim também, Sim. né? É um conceito completo. Né? A parte que é mais desafiadora é essa cultura do trabalho no Japão, que é muito diferente do Brasil, e tem que ter uma adaptação. E com a cultura do trabalho, um balanço, trabalho e vida, também é bem alterado aqui. No Brasil é meio que normal, é passivo você ter um controle, ou você ter já um balanço de trabalho e vida normal. Aqui você tem que fazer força. Pra você poder ter. Você ligado do serviço. Exatamente, porque se for no automático, eles sugam tudo. Vai embora, né? E eu não usei sugo aqui como pejorativo, não é como se alguém estivesse sugando, é que todo mundo faz, todo mundo Você acaba entrando, né? E se toca o sino lá da saída da empresa, ninguém levanta, você vai levantar? Se o chefe não levantou, ninguém vai levantar. Se ninguém levantou, você vai ser o primeiro, né? E ainda tendo que pedir desculpa. Porque tem isso também, né? Que muita gente não conhece, mas aqui quando você sai, se você tá saindo na frente de todo mundo, você tem que falar o sakinishi tsurashimasu, né? Então você não, de qualquer jeito, você já tá pedindo uma desculpa. É tipo eu tô sendo rude, indo embora primeiro. Eu tô indo embora primeiro, então eu tô sendo rude, né? Tsurashimasu. E já agradeço o trabalho de todo mundo que tá ficando. Né? Isso para mim não tem um impacto muito forte, porque não é a minha língua materna. Mas imagina um japonês que cresceu falando isso todas as vezes, ele entende o impacto do pedido de desculpas tsurashimasu, né? Que pode ser um excuse me, mas tsura é rude, né? Então eu vou pelo lado mais semântico da palavra. Eu sou rude. Tô sendo rude saindo da sua frente, chefe, desculpa. Do chefe ainda, né? Ninguém nem usa isso. Eu saio. De vez em quando, se eu tiver algum compromisso, também saio. Mas eu entendo por que eles não saem.
Entendi. Né? E eu entendo também que o overwork aqui, a hora extra, é bem diferente do Brasil, né? Tipo, no Brasil, a gente, quando tem, é pouco, mas quando tem, vira, não sei se vocês conhecem o sistema do banco de horas. Ah, sim, você folga, depois não tira de outro dia, né? E nunca tire, é uma salada, aí você quer tirar, não pode, não é como não pode, eu fiquei aqui 3 horas, não posso tirar essas 3 horas, que não mexe. É horrível. E aqui, assim, se você faz, você recebe. Né? Então, você dá o sangue, né? Por exemplo, com algum projeto que está chegando no fim e o seu chefe fala, a gente precisa de você. Você está naquele clima de time, não, eu quero fazer a diferença, então você fica até as 9, 10, é normal aqui para eles. Só que você sabe que você deu o seu sangue, mas vai ter alguma coisa, pelo menos você vai comprar alguma coisa que você sempre quis mais rápido. Né? E isso possibilita muita coisa, né? O japonês ele tem uma vida bem confortável. A maior parte do país é classe média. Você pode viajar, você pode comprar seu artigo de luxo se for você gosta, você pode fazer um esporte maluco, que os equipamentos são caros. No Brasil, pô, a gente joga bola, que é barato. Sim. E é importante explicar isso porque, querendo ou não, para as pessoas que estão no Japão, elas têm a visão de que está tudo mais caro, está mais difícil de ganhar dinheiro em comparação anteriormente à década de 90, mais ou menos. Só que nesse parâmetro que você está colocando em comparação no Brasil é totalmente diferente, né? Que esse é o parâmetro, né? Se você for comparar no Brasil e aqui no Japão, para você adquirir algo aqui trabalhando é bem mais rápido. É bem mais rápido e mais fácil, né? Você não pensa muito. No Brasil você tem que ter um planejamento, sabe? Vários amigos meus com bons empregos é assim, eu não vou num restaurante caro a hora que eu quero, preciso de uma ocasião. No Japão você não precisa, você pode ir. Vai ser caro, vai doer, vai... Uma churrascaria brasileira, né? Mas não vai afetar a sua finança a ponto de você ter que pensar e marcar um dia. Não, vamos mesmo, vamos. Tranquilo, né? É bem mais tranquilo nesse sentido. Algumas coisas são, algumas coisas não. Eu não tenho também todo o conhecimento, não sei. Estava conversando, inclusive, com eles, né? Sobre casa. Quanto é que custa uma casa? Nossa, esse preço, mas em Tóquio é tipo 4 vezes mais caro. Não, em Tóquio agora né? tá... Agora óbvio que é Tóquio, né? Carro, a gente tá vendo o preço de carro aqui também. E aí eu tava vendo isso, entendendo quanto que eu ganho, planejando. Nossa, mas aqui, né, com certeza, a vida no Brasil deve ser umas 3, 4 vezes mais difícil. Né? Aqui você paga com sangue, suor e lágrimas. Mas você tem a sua recompensa de volta. Né? Sim. No Brasil é bem complicado. Né? Entendi. Você não tem um emprego muito bom e aí a maioria das pessoas no Brasil tem o seu emprego e ainda faz outra coisa. Tá gostando? Tá gostando? Do quê? Dessa experiência? Gostar é uma palavra muito forte. Mas assim, eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que é uma coisa eu trabalhar comigo mesmo. Assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tenho e estou aqui, não penso em nenhum momento em desistir. Estou bem feliz, só que felicidade também, para mim, ela é um estado de momentos. Ela não é felicidade, não. Nossa, estou morrendo de felicidade hoje. Não, em momentos eu sou feliz. Quando eu passei nas provas que eu tinha que passar naquela época do Keiyaku Shain. Tinha que passar, senão ia ficar ruim, né? Passei, fiquei feliz naquele momento. Né? Esse ano inteiro tem uma reunião, tem uma Hokokukai que eu tenho que reportar. A primeira foi desastrosa. Primeiro, eu pensei, a minha cabeça, vai embora, Rafa, pra que ficar aqui? E eu não considerei isso em nenhum momento, mas a cabeça pensa, sabe? Sim. E aí eu falei, nossa, foi horrível, e mês que vem tem outra. E aí foi fevereiro, foi março. Essa última, agora, de novembro, dezembro, eu me senti um mini-chefe, assim, na minha cabeça. Não era chefe de nada, era o mais, mais ralé dali. Mas eu falei tudo o que eu queria falar, me fizeram pergunta, eu entendi pela primeira vez, respondi a pergunta, não respondi com Nihongo perfeito, mas respondi, os caras entenderam, fizeram comentário, entendemos, vamos pro próximo ponto, fui ponto, e falei, Jô. Não, legal. Falei, nossa, agora nossa, sou lenda do japonês, sou eu agora, tadinho. Mas aquele momento eu fiquei feliz, que acabou de acontecer. Foi na semana do Natal. Não, dá muita felicidade. Antes de vir para Hamamatsu. Foi a primeira reunião que eu saí satisfeito da reunião, porque eu tinha que falar tudo e já tinha aprendido com todos os outros percalços das outras reuniões, que não é Ichiba, que é Shijou, por exemplo, que mercados são diferentes. Né? Sim. Tem mercado, né? Sim. E falei o que eu queria falar e todo mundo entendeu e foi bem legal. Então, assim, é o desafio que eu falei, só que ele tem esses momentos de felicidade que eu acredito que se eu não desistir, eles vão cada vez ficar mais frequentes por causa de me sentir melhor.
E a vida é assim também. Quando eu comecei a surfar, eu odiava ir pra praia. Sim. Porque eu não passava da arrebentação. Aí ficava 15 minutos rodando ali na frente, não conseguia ir lá pra trás, o surfista voltava igual um perdedor, com um monte de menina bonita me olhando. Mas saiu! É igual todo mundo vai pensar em mim nas reuniões lá em janeiro. Agora talvez já esteja, Rafael tá falando um pouquinho melhor. Talvez ano que vem melhor mais aí. É isso, é insistência. Você tocou num assunto que pega muito nele, no meu digníssimo, Qual? que é surf. Sonho dele. Sim. Não, mas isso aí, Sonho dele. Chegou a empresa tá muito na corrida agora. Você sabe surfar? Eu surfei um pouquinho, assim, fiquei em pé umas 3 vezes, eu falo que surfo. Ah, sim. Ele nunca, mas ele, assim, a pessoa dentro dele, assim, não, ele já é surfista. Não, eu tenho vontade. Eu já fiz snow, né? Snowboard. Mas ajuda bastante. Já andou de skate? Já, quando era mais jovem. Skate também ajuda bastante. Mas mais pra frente. Mais pra frente quero sim, mas por enquanto ainda não dá, né? Deixa as crianças crescer um pouquinho, daí elas vão junto, né? É brincadeira. Por enquanto não. Mas eu queria saber qual que foi o momento mais difícil que você teve aqui no Japão. Foi quando as provas estavam vindo e eu não sentia segurança nenhuma, porque eu não dominava nada, não entendia prova nada. Para virar funcionário fixo da empresa? Não, foi a prova do JLPT mesmo. Para tirar para começar a conseguir os selozinhos, né? O N5. Entendi. É a prova da proficiência da língua japonesa. Da língua japonesa, né? N5, N4. O mais alto é o N1. O N1. Daí você começou primeiro no N5. No N5. Então esse foi o momento mais difícil. Foi. Só que a empresa tinha, no próprio site JLPT, né? GLPT não. Ele te dá um tempo, ele fala, são tantos kanjis que vão cair, são tantas palavras, e se você estudar num ritmo normal, do ser humano normal, você demora esse tempo aqui para absorver essas palavras. E o tempo que a empresa me deu era muito mais curto. A empresa pediu para você tirar num determinado tempo? Sim. Né? E eu senti, a empresa não foi tão enfática assim de dizer que se eu não passasse alguma coisa ia acontecer, não fez isso. Por isso que eu gosto dessa empresa, foram bem legais em relação a tudo, eles me deram o máximo de segurança que eu poderia querer sentir de uma empresa, né? Ao contraponto que eles podiam dizer, não, se não passar, vai embora. Mas eu vim com a minha própria cobrança e falei, cara, também se eu não ficar aqui e não passar nas provas, talvez eu não passe de primeira e peça uma segunda chance, aquela coisa japonesa, né? Não pode mais eu. Mas se eu não passar 2 vezes, vai começar a ficar ridículo, né? E aí, cara, engenheiro numa universidade boa lá de vocês e aí não passa, né? Então, acho que eu botei isso em mim mesmo. E fiquei com medo por causa do tempo também, que era nem curto. E tinha que trabalhar e na hora livre você estudar especificamente para conseguir passar no teste, né? Tinha que ainda ir para a escola, que era 1 hora de trem, voltar. E é uma língua que não tem similaridade nenhuma das línguas que eu conheço, não dá para fazer associação nenhuma, a conjugação de verbo é tudo estranho, o verbo vai sempre no final da frase, esse tipo de coisa. E tinha que sentar a bunda na mesa mesmo e botar o gagá ali, tinha que estudar e pronto. E aí eu fiquei bem nervoso, eu parei de fazer tudo, não saía com ninguém, não jogava mais videogame, a missão era ter que passar nessa prova, até porque eu achava, na minha cabeça, que se eu não passasse, eu não ia ter muita chance de virar um Seixain, né? Sim. E aí foi o momento mais difícil. E conseguiu passar? Consegui passar. De primeira? Não sei nem como. Passei. Passou de primeira? Passei. Não, caramba, que bom, hein? Parabéns. Passei. Entendi. Okay. Agora você já fez o N4 ou você já fez? E vou fazer o N3 agora na primeira, porque eles têm 2 datas, né? Acho que é em junho e aqui no Japão é 2 datas. Junho e dezembro. E qual que foi o tempo que você estudou? Vou passar no N5 e no N4, acho que foi 4 meses. 4 meses? Mas você já tinha alguma base? Não. Nossa, comecei a estudar japonês aqui. Mas vivendo e estudando. Não, mas eu acho que o fato de você já dar aula e você já ter uma rotina, eu acho que isso de algum modo já agregou para como você, por mais que você não sabia a língua, a metodologia, alguma coisa ali agregou, né? O problema é a prova.
problema não é nem tanto conteúdo. A prova do JLPT ela é muito específica, ela é muito sacana. É muito falta de tempo, é muito questão com pegadinha. Tem bastante sabe? isso, tem. É muito kanji com um radicalzinho diferente, um do lado do outro. Tem. Né? Se, pô, você é N5 ou 4, você é um iniciante, me põe uns kanji diferentes, já é difícil de associar qualquer um dos 4. Não, eles põem um kanji com um hana, que tem os 2 tracinhos, eles põem um kanji igualzinho, que não tem o tracinho. Entendi. Aí eu senti que eles eram da pegadinha. Eu já comecei. Aí você vira 2 estudos. Vira o estudo do japonês e vira o estudo para fazer prova de JLPT. Né? Que tem o Dokai, por exemplo. Né? Sim. O Dokai, você não pode ler o texto. Você não vai ter tempo de ler o texto. Nenhum deles. Você já tem que fazer um esquema de ser bom de ir na pergunta, identificar a palavra-chave, volta no texto, e às vezes o texto tem pegadinha. Né? Porque naquela época, no nível N5, N4, Arimasen K, né? Dekakemasen K, mas a negativa nem sempre é uma frase de negação. Pode ser uma frase de pergunta. Né? E para quem está começando, na prova, ainda que tem timer, esse aplicativo tempo, você vai gostar. Você vai gostar bastante desse aplicativo. Porque ele tem a mesma questão que eu. Assim, é difícil juntar as palavras e fazer sentido. E às vezes é uma palavra que eles colocam ali no meio que daí já muda o sentido. E é sacanagem. E eu percebi que depois de um tempo aqui no Japão, você vai pegando. Mas brasileiro, nós não temos. A gente vê algo, tudo bem, é parecido, mas passa. Para japonês, não. Não é parecido, não é igual, não é aquilo. Então a gente fica assim com o olhar mais minucioso nas coisas. A gente vê um tracinho faz toda a diferença. A gente começa a ser mais exigente também, né? Esse negócio de detalhe é muito. Ainda bem que não tem prova oral. Sim. Imagina, falando no hospital, falando bioing. Ia ter toda essa questão, que era outra camada de dificuldade para botar na prova. Não, e o legal desse aplicativo, esse aplicativo podia patrocinar, já fez propaganda demais já do aplicativo. Nossa, porque é muito bom. Não vou nem falar o nome. Na hora do vídeo, nos comentários, põe o arroba deles e fala assim, patrocina nome. Mas é porque é muito bom mesmo, porque eu sou assim, eu pesquisei vários, Shinori sabe que eu sou de, tipo assim, colocar alguma coisa na cabeça, daí eu pego e eu entro de cabeça e eu vou até achar o que realmente... Depois você dá a sua opinião. O melhor. Do aplicativo. Boa. E esse daí é bom porque ele vai ajudar você a fazer, colocar as palavras no lugar certo. Você vai fazer a tradução de japonês para português, de português para japonês, e também ele faz você repetir as palavras, e daí daí é tudo robô, é tudo IA, e daí ele vai falar para você se você está falando correto. Eu repito assim no microfone? Sim, e depois de não sei quantas aulas, daí tem lá uma ligação. A IA simula uma ligação com você e você tem que responder, tipo, batendo um papo no telefone. Então, às vezes, o tema é comida. Isso daí, pra mim, já foi um meu maior trauma aqui no Japão. Ainda é um pouquinho. Por quê? Ligação. Já teve alguma história? Não tem nenhuma história específica assim, mas lá no departamento, lá na empresa, no escritório, tocou o telefone, e tocar 2 vezes, todo mundo em volta já levanta para atender aquele telefone. O telefone não pode tocar muito, não sei se é a cultura daqui. Sim, tem isso mesmo. Tipo, tocou a 2ª vez, quem tá de costas já entende, a pessoa da frente do telefone não tá lá, e o cliente não pode ficar esperando. Então, você vê gente correndo, atendendo o telefone de outro departamento o tempo inteiro. E aí, na minha ilha ali, de trabalho com o meu departamento, tem o telefone. Aí já aconteceu dele tocar, e eu já tinha previsto se acontecer. Se não tiver ninguém aqui, se eu tiver, eu acho que eu saio correndo, eu vou pro banheiro. Por quê? Ficar aqui. Eu ponho um fone, finge. E aí não deu. Né? Eu já tinha isso planejado. Vou botar o fone, não tô nem aí. Não escutei, desculpa. Não, mas não deu tempo de botar o fone, tocou 2 vezes, eu vi que ele tocou, já olharam pra mim, porque, pra que eu vou atender se o Rafael tá ali? Ele é do departamento.
Aí, nossa, eu fui atender e eu não tinha tido nenhuma aula, eu não sabia como é que era os... Que eu sabia, vai ter um scriptzinho japonês de como se atende telefone. Sim, sim. Aí a mulher já falou comigo, tudo bem, não sei o que, o seu Anina Teorimasu, hi. Olha lá. Não deu aquela pausa e falei, esse raio já não caiu. Já não era o que eu deveria ter falado. Né? E já não entendi o que ela falou também do Oceanina Teorimasu. Agora eu sei que ela falou isso. E eles não falam assim, Oceanina Teorimasu. Assim, né? Não era Buchocha Irashimasu. E nem sabia o que era o Irashai, né? O Irasharu. Não sei, moça. Sei, tô em pânico, tô quase desligando na sua cara. E aí, esse foi a primeira, já aconteceu outras vezes, né? Mas uma coisa que eu sempre falei para os alunos, e é legal quando você fala é muito fácil. Quando você tem que fazer, é outros 500, né? Sim. Eu falava, vocês têm que se enfiar e tem que errar. Quanto mais rápido vocês errarem, mais rápido vocês aprendem. Suprime a dor, se vira. Aí quando a dor agora é em mim, né? E aí toca o telefone, eu sei que tem gente ali do lado, e aí eu já levanto. Tem que se forçar ir lá, eu tenho ideia. Hi, konnichiwa. Sangue shizaimasu. Já a pessoa já... Tem gente que é legal, tem gente que só fala, tipo, o script que eu escuto normalmente, né? Fala o nome, se apresenta, fala a empresa e pergunta se a pessoa tá. Tem gente que quer conversar sobre a vida no telefone ali. Sim. Que não é conversar sobre a vida, mas eu acho que a pessoa tá perguntando muita coisa, comprou um produto, deu coisa. Saiu fora do que você tinha programado. Entendi. Né? Aí eu já Desliga, não. Já criei várias técnicas, né? Quando o cara termina com uma pergunta, eu repito a pergunta de volta para ele de novo. Como se eu estivesse confirmando. Entendi. Mas na verdade eu não estou confirmando, eu estou falando para mim mesmo, para falar mais devagar e entender. Eu já sei o som, já sei as palavras, então eu falo rápido. Aí eu repito devagar para ele, aí eu já não entendi. Aí eu pergunto para ele de novo, aí eu repeti a minha pergunta que ele já fez. Ele fala, raio. Tá, agora eu já sei o que é, já tem uma resposta para nada. E aí eu criei uma boa estratégia. Que é o que acontece quando você se joga e tem que fazer alguma coisa. Né? Então eu falava para os alunos e sei que é dolorido, mas eu estou usando o jeito que se aprende. Tem que ser assim mesmo, tem que se jogar. Pô, interessante, muito legal essa história. Eu acho que vai agregar bastante com o pessoal que quer vir para o Japão e acha que só tem essa possibilidade de ser um descendente, de ser uma terceira, agora tem até quarta geração, e conseguir vir para cá, né? Você tem uma história diferente. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal, um conselho, não sei, algo do tipo, para essas pessoas que estão no Brasil e querem vir para cá, ou até mesmo o pessoal que está aqui no Japão, fala japonês ou fala inglês e quer... Porque eu também... É uma pergunta que eu acabei esquecendo, mas eu já ouvi muitas pessoas falar que diploma do Brasil não vale no Japão. E então foi interessante, porque você veio com o diploma do Brasil, né? Então eu gostaria que deixasse um recado para o pessoal, uma dica, um conselho. Tá. Muita coisa para falar, né? Quanta coisa. Mas vamos lá. Diploma do Brasil vale. Vale no sentido de que o seu diploma vai valer tanto quanto você consegue desempenhar. Certo. Né? E eu acho que o brasileiro ele tem muito, não é nada contra os japoneses, mas o japonês ele é muito padronizado. O japonês ele não sai, ele não se destaca. Aqui o sistema funciona desse jeito. Eu acho que se desse mais liberdade para o japonês, ele faria coisas diferentes. E vários fazem, né? Só que não no mercado de trabalho, fazem em outras searas. Mas o brasileiro ele sai da faculdade geralmente, essa é a minha história, a história de várias pessoas que eu conheci. Eu tenho certeza que a história de quase todos os brasileiros, eles saem com vontade de vencer, eles saem com sangue no olho. A vida no Brasil é assim, não perdoa perdedor. Né? Então, se você tem isso, tem um papel, que é um diploma, não precisa ser de uma federal, não precisa ser do ITA, do IME, pode ser de uma universidade normal, mas você mostra trabalho, mostra serviço, mostra que você vai errar e vai aprender e não vai desistir, que é o mais importante, né? O seu diploma não vai ser um impedimento, né? Acredito eu. Apesar dos caminhos tradicionais que você falou, o meu caminho ele não é muito comum. Sim. Mas se você realmente quer, você consegue achar um caminho. Eu tô falando, eu não tenho a humildade de reconhecer que eu não fui procurar essa oportunidade do Japão, ela veio até mim, né? Mas eu já fiz uma prova muito antigamente chamada Monbusho, já ouviram falar o Japão estava oferecendo
vagas para se fazer parte da graduação de engenharia na Universidade de Tóquio. Aí eles foram, o consulado aplicou essa prova e chamava Monbusshou. Esse nome eu tenho gravado aí, não sei o que significa, Monbusshou. Sim. Mas existe, era uma janela que talvez não exista mais, mas na minha época tinha. E eu fazia cursinho para vestibular na época, né? Para passar no vestibular, um monte de gente foi fazer essa prova. Eu conheço 2 caras que passaram, né? E vieram aqui, não sei se eles estão aqui ainda, mas eu lembro que eles passaram a prova dificílima, muito difícil. E o que eu mais achei legal da prova do Monbusshou é que, para mim, a prova mais difícil foi de inglês, que era a coisa que eu mais sabia. Nossa. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas se a prova de inglês eu achei difícil, a de matemática eu nem vi o caminhão passar, então, né? Eu achei difícil, mas de inglês que eu entendo eu achei difícil. E de matemática eu devia estar no outro nível, que eu nem achei difícil, porque eu nem sabia nada. E eles falaram, os que passaram, né? A prova realmente era difícil, a prova... Mas eles, para entrar na universidade no nível deles. No nível deles eu percebi que, nossa, então a gente tem que melhorar o nosso nível aqui da engenharia do Brasil. Porque se a gente achou a prova muito difícil... o que eu queria dizer é assim, se você procurar, hoje em dia tem vários outros mecanismos de intercâmbio aqui para o Japão, não precisa ser só o famoso trabalho na fábrica ou ser descendente de japonês para poder vir. Não é o país mais aberto, infelizmente ainda, mas essa história está mudando. Eu estou aqui, eu acho que já é uma prova disso, e as movimentações que eu vejo das empresas e das pessoas que eu conheço das empresas com as quais eu tenho relacionamento, me mostra que o Japão está querendo se abrir. Até porque ele está entendendo que ele precisa. O mercado japonês, o interno, sempre foi muito forte. Sim. Mas está tudo mudando. Agora a gente já tem inflação. Depois de décadas sem inflação, agora a gente já tem inflação. As empresas estão querendo expandir o mercado, o balanço entre mercado interno e mercado externo. Né? Eles já estão entendendo que o mercado externo vai ser fundamental para criar a empresa que já tem 100 anos. Se ela quiser ter 200, não vai ser a mesma fórmula que ela já usou para fazer os primeiros 100. Ela precisa apostar em gente nova, por exemplo, estrangeiros. Ela precisa apostar em estratégias novas, não focar no Kokunai, focar no Kaigai, no mercado externo. Né? E isso, para mim, já está claro. Várias delas já estão se movimentando em prol desse sentido. Então, eu acho que as oportunidades agora, elas parecem poucas, mas elas só tendem a aumentar. E se você quiser realmente vir, tem como. Tem como. Entendi. Tá certo, então, obrigado. Mas antes de acabar, vamos só... Você falou que queria explicar no podcast o mexendo na empresa. Porque essa lapiseira aqui é a lapiseira que é feita na empresa que você trabalha hoje, né? E daí você comentou que ela tem tipo um mecanismo aqui e você explica ela. Eu achei lindo isso, porque eu sou engenheiro, sou nerd, né? Eu achei maravilhoso. Então explica aí pra gente. Foi uma das coisas que me fez vir por essa empresa, que eles me explicaram isso daqui em uma das reuniões. Certo. O nome da nossa marca é Uni, né? Então todo mundo conhece elas como Uni. Até fora do Japão mesmo, nos Estados Unidos ela é Uniball. Ela também é vendida bastante fora? A gente já está com uma presença global e os nossos maiores mercados acho que é Estados Unidos e França. Né? E a França é chata, porque a França tem a BIC, por exemplo, que é incrível. Né? A BIC é da França? A BIC é da França. Né? Mas a gente tem a nossa presença lá e os mercados são bem bons também. A gente há pouco tempo comprou uma fábrica, uma empresa de caneta mais high-end, assim, caneta, como é que se diz? Bico de pena. Nossa. Sabe, caneta chique, assim, né? Não é só chique, mas a gente não faz caneta bico de pena, né? A gente faz canetas normais. E a gente comprou essa empresa na Alemanha. Então agora a gente já está com uma presença bem no centro da Europa nossa. A empresa foi comprada. Mas isso daqui é totalmente japonês. Isso daqui é maravilhoso, essa tecnologia. Esse negócio laranja que você está vendo aqui, o nome desse produto é Uni, é uma lapiseira, Uni Kurutoga. O Kurutoga eles já me explicaram o que significa, mas para eu não mostrar que eu sei muito japonês ainda para vocês, vocês pesquisam aí Kurutoga. Eu sei muito japonês, eu sei o que é Kuru e o que é Toga. Mas para não parecer que eu sei muito japonês, que na verdade eu não lembro o que é. Não vou. É muito fácil, né? Você já entendeu o que é o Kurutoga. Né? É um negócio de tipo gira e aponta, um negócio assim. Né? Mas o que ela faz? Se você pegar esse grafite... O Kurutoga? Kuruvira. É de tipo cortar?
Apontar. Aponta, né? Ah, apontar. Ah, tá. Isso já Então ele diz a vira e ideia toda. aponta. Se você imaginar um grafite que é pequenininho aqui, né, assim, Uhum. como um cilindro, Sim. dependendo do jeito que você pega da lapiseira, se você pega de um jeito, aí você começa a escrever. Aí você vai gastar de um cilindro, você vai cortar ele aqui, você vai criar uma lasca aqui afiada, e aqui é liso. E aí você arrasta, dependendo da sua inclinação, joga ali. Se você... joguei aqui. Vou escrever de novo. Se você pegar diferente, você não vai pegar o lado liso que você está escrevendo. Você vai quebrar aquela face que você tinha cultivado tão lisinha e vai fazer vai fazer um novo plano, conforme você vai arrastando o grafite. Sim. Toda vez que você pega, você faz isso. Com um lápis, por exemplo. Não, Isso no lápis dá pra ver. Inclusive, daí você quebra de assim, né? e às vezes você literalmente quebra. Você pega a lapiseira, costa, quebra aquela lasquinha daquela seção cortada do cilindro que você acabou de quebrar, porque ela é muito fininha. Né? Entendi. O Kurutoga, a tecnologia do Kurutoga, toda vez que você encosta o grafite no papel, você consegue ver, inclusive pela marquinha, que tem um usumakizinho ali dentro. Toda vez que você encosta no papel, ele gira em 3, 5 graus. Não sei quanto que é por aí. 3, 5 graus. Você encosta, ele gira. Então, quando você está escrevendo, você está tirando e encostando o tempo inteiro. Então, toda hora ele fica girando o grafite. Depois que ele já fez umas 4 revoluções e você gastou o grafite escrevendo, ele meio que apontou o grafite para você. Ele é um cilindro com uma ponta só perfeita no meio, no centro. Então, toda vez que você largar e pegar para escrever de novo, você sempre encontra a ponta mais apontada possível para escrever. Por isso que ela é tão boa. E quando você escreve um texto inteiro, você não vê, tipo, seção mais fina, seção mais grossa. Fica tudo igual. Ou mais escuro, ou não. Ou mais escuro, ou mais claro. Você pegou o lado errado do grafite, ou o lado certo do grafite, né? Ele não quebra, porque você está sempre com uma agulha finíssima e apontada, que ele fica girando toda vez. Essa é uma tecnologia inventada pela Uni e pela Mitsubishi. Pela Mitsubishi Pencil. Não é só nossa, patenteada. Caramba, e a gente usa em todas as lapiseiras Kurutogas. E não foi nem combinado, hein? Eu já tinha essa lapiseira aqui. Já gostava. Sim. Eu tenho várias. E o Cauã pediu uma, né? Sim, que ele estava usando a minha, daí ele, nossa, mãe, eu quero uma lapiseira assim pra mim, né? Daí a gente foi lá e comprou uma pra ele. E por quê? Porque ele queria desse estilo, porque é fácil de escrever. Será que tem no Brasil? Tem, mas não, eu já perguntei pra minha irmã. E ela falou, tem, mas é caro. É caro. Outra coisa que os desenhistas gostam é dos materiais, tipo, do Japão. Isso daí eu vi que é algo que tá indo pro Brasil e tá caindo no gosto da galera, porque tem muito vídeo agora de desenhistas, que nem você tava falando da caneta pena. Tem tá voltando agora as pessoas gostarem de fazer caligrafia, e tem vídeo, das pessoas escrevendo com a caneta pena, então eu acho que vai voltar legal essa questão da caneta pena, porque eu tô vendo que tá... Não sei se só a inteligência artificial tá mandando para mim, mas eu vejo muitas. Não, isso é verdade. A Mitsubishi Pencil, ela tem uma área toda voltada só para a questão artística. Não são canetas para escrever em papel. Os lápis de cor são bem famosos também. Lápis de cor, mas eu tô falando de canetas para, por exemplo, grafiteiros na França fazendo os grafites no muro. A gente já tem produto para isso. Nossa. Né? Tem caneta de ilustração de vários tipos de arte, né? Também já temos produtos para isso. As tintas acrílicas do Japão. Interessante. O Vilela deve conhecer, então, os produtos da... Quem que é Vilela? O Vilela do podcast. O Vilela, o Inteligência, né? Isso. Ele desenha? Ele é desenhista. Ele é desenhista? Não sabia. Deve conhecer os produtos. Vamos entrar em contato com ele pra gente fazer um podcast. Tá certo. Quem dera ser notada. Tá certo. Mas então tem alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Algo mais? Tudo bem? Podemos encerrar por aqui? Quer deixar suas redes sociais? Ou quer deixar algum contato? Alguma coisa do tipo?
Eu nem sei o que eu deixo. Como é que Não faz? sei, O que os se você- convidados deixam aqui? Se os convidados. Instagram? Olha, o Tem último Instagram? convidado, ele deixou um quadro, mas é brincadeira. Mas tudo bem. não sei se você quiser deixar alguma rede social, não sei se você. Se você quiser deixar seu óculos, seu relógio. Não estamos no Rio. Brincadeira. Como é que eu deixo meu Instagram? Meu Instagram, o nome dele é bem fácil, né? É só falar seu nome. É Siga a Raposa em inglês, Track the Fox. Track the Eu Fox. já fiz pensando certo. nisso. Meu nome é Rafa Raposo, meu apelido sempre foi Raposa ou Tá. Fox. Tá certo. E aí, se escrever Track the Fox, Track the Fox. simplesinho assim, já acha fácil. Tá certo, Então então. vamos seguir aí, A galera. Raposa. E vamos ver Muito obrigado. quais vão ser as páginas dos novos, Os dos futuros futuros desenvolvimentos, né? capítulos Sim, aí. tá certo então. Então tá certo, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deu para ter uma visão diferente aí, ver que tem outras oportunidades. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal aí para ajudar a gente tá crescendo aí o canal, tá? E a gente se vê aí no próximo episódio. Tá certo então, Rafael? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado a você. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, até tchau. mais. Tchau, pessoal. Fica com Deus.